Você está ouvindo Tecendo Trajetórias, um podcast que escuta mulheres indígenas falando sobre trabalho e economia solidária, a partir das suas próprias experiências. Então, falar de economia solidária e trazer a mulher como papel principal e dizer para ela que não, você pode, dá para você fazer se você quiser, já é um bom passo para a gente aqui, né? Nós estamos aqui na Aldeia Palmeira, hoje é um sábado, dia 19 de outubro, tá chovendo. Nós conseguimos reunir aqui algumas mulheres que puderam falar um pouco sobre as suas experiências. O ambiente aqui é um galpão, um telhado de eternite, assim, aberto, bastante aberto, tem iluminação e vai ser servido também um almoço aqui preparado pela mãe da Jéssica, a senhora Maria Aparecida. Nós vamos almoçar, conversar mais um pouco e depois retornar para Lages. Então a economia solidária ela não é coisa nova. Ela existe desde que pessoas se juntaram. A partir desta conversa, o episódio passa a tratar da economia solidária. Trata-se de um modelo que propõe formas coletivas de produzir, trabalhar e organizar a vida econômica, priorizando as pessoas, a cooperação e o bem comum. Participam deste episódio Jéssica, Jo, Marli e Suzane, reunidas para compartilhar reflexões e experiências relacionadas a esse tema. Durante o episódio, eu vou indicar para vocês quem está falando. Ela acontece, não com esse... Essa é a Jo. As trocas, os mutirões, os escambos, isso tudo é uma forma de economia solidária. Na economia solidária, a produção não é compreendida apenas como geração de lucro. Ela se baseia na cooperação e na partilha de responsabilidades e na construção coletiva das decisões. E a economia solidária é um outro jeito, então, de produzir, de vender, de comprar, de trocar o que é preciso para a gente viver. Ela é um jeito diferente, uma forma diferente. Porque a economia capitalista que a gente conhece, essa que explora, por que essa barragem aí que vocês estão na luta foi construída? A questão da economia solidária dentro da aldeia também... Essa é a Jéssica. Os tempos que a gente vive hoje torna-se também não um passatempo, mas um lugar para, como diz os brancos, para terapia, para sentar ali, ficam fazendo colar e conversa e ri e brinca. Quando a gente fala em economia solidária, não estamos falando só de um conceito, mas de práticas do dia a dia. É uma coisa que a gente sempre fala, né, Suzane, que a gente precisa para as mulheres, é uma coisa que a gente sempre conversa. Por quê? Porque a gente vem de um passado onde nós mulheres era só casa. A gente vem de um passado bem machista, vamos dizer, né? Então, onde elas não tinham direito de trabalhar fora sozinha, que elas tinham que cuidar só dos filhos. A gente busca agora, então, falar de economia solidária e trazer a mulher como papel principal e dizer para ela que não, você pode, dá para você fazer se você quiser, já é um bom passo para a gente aqui, né? Tem uma coisa que eu Jéssica... Eu sou a Suzane. Percebi vindo aqui, né? Que, por exemplo, as crianças... Todo mundo cuida das crianças quando tem alguma coisa. Eu lembro aquele dia que estava aqui, tinha um fogo. Não é a mãe daquela criança que está cuidando. Todo mundo que está perto daquela criança cuida daquela criança. Até a educação das crianças da aldeia é coletiva, né? Quer dizer, são as mães, né? Tem a mãe biológica, mas tem as outras mães, né? A economia solidária, ela tem essa proposta de contribuir na organização de uma forma estruturada e que se torne uma política pública. Ela já é uma política pública em nível nacional. Nós temos em nível estadual, nós temos uma lei aprovada e, no caso, em Lages, nós também temos essa política pública estruturada. Lá em Lages, por exemplo, a gente tem um espaço de comercialização da economia solidária. Quando eu pergunto
perguntei, vocês têm um lugar de comercialização aqui no município, na cidade que vocês moram? Não tem. Então, quem sabe, esse poderá ser daqui a pouco uma possibilidade de luta de vocês começarem a brigar. Assim, realmente a gente vive, né? Nós temos nossas artesãs na aldeia que vivem disso. E acho que realmente a gente precisa de um espaço para isso. Esses princípios se expressam em experiências concretas. No cotidiano, a economia solidária se materializa em práticas coletivas que organizam o trabalho e a vida comunitária. É uma briga nossa com a sociedade lá fora e a gente busca isso para nossas mulheres também. De projetos aqui dentro, a gente não vê isso como um trabalho. Fazer o artesanato, fazer e vender, sobreviver daquilo não se torna um trabalho. Eu estou fazendo o que eu gosto e eu vou vender para ter... Não, eu tenho que trabalhar 8 horas para fazer o colar até meio-dia, que depois eu almoço e eu continuo. Não. Lavando uma roupinha ali, vem, faz um colar, mexe lá na comida, senta, faz de novo. Por isso que a gente não vê como um trabalho. Os brincos aqui, eu faço 3, 4 durante o dia. Eu faço Essa é a Marli. Por quê? Porque a gente tem mais serviço em casa. Lavar roupa, levar casa, fazer comida, tem tudo isso. Então eu faço 4 desse aqui, fazendo as outras coisas lá, mas correndo aqui também, né? Daí eu vou fazendo. Porque só ficar esperando para ficar mexendo em panela também não dá, né? É a partir dessas experiências que a economia solidária vai tomando forma no território. Outro princípio importante é esse compromisso e responsabilidade com o entorno social. Quando vocês dizem aqui, estamos lá acampados na barragem. Isso é uma briga coletiva, não é uma briga individual, né? Não é uma luta individual. Eu estou falando algo aqui que vocês vivenciam. Não talvez com essa palavra, né? O cuidado com o meio ambiente, né? A questão dos vínculos, a importância da solidariedade. A gente precisa de poucas coisas para viver com dignidade. Aí, sem explorar, sem querer levar vantagem, sem destruir o meio ambiente, cooperando, fortalecendo o grupo, e cada um pensando em si, na sua família, mas pensando na comunidade também. Por isso que eu quero repetir. A gente aprende com vocês. Primeiro eu faço brinco, outro dia de noite, às vezes eu vou lá e faço um desse. Até 10, 11 horas eu fico lá, sentado. E tu gosta de fazer? Gosto de fazer. É o que eu mais gosto de fazer, é artesanato. Então eu faço um monte e deixo lá. Quando tem alguma coisa de exposição, quando é exposição eu vou lá, né? Não é que eu vou lá para vender tudo, só que eu vou lá, vou conhecer mais gente, como os não indígenas faz tapete, faz isso, faz aquilo, a gente vai lá e aprende também. Eu não vejo como um serviço, eu vejo assim porque eu gosto de fazer. Então para mim não tem problema nenhum. E daí eu gosto de fazer, eu fico fazendo. Todo dia eu faço uma peça e assim vai. E da questão das leis que você estava falando, eu acho que é legal a gente, através desse projeto, né, que a gente desenvolve nesse dia, a gente buscar um espaço lá fora para nossas artesãs, pelo menos uma vez por mês lá e sentar, fazer uma feirinha, né? Independente se é em José Boiteu, se elas escolhem Ibirama, cidades perto, assim, que elas possam comercializar, para elas terem, dizer assim, opa, tal dia eu vou fazer colar para vender naquele tal dia. Torna-se um passatempo, você vai ter uma renda, ter um lugar para elas comercializar, porque eu penso que vai movimentar mais as aldeias. A gente faz já a economia solidária, porém a gente não conhecia por esse nome, né? A economia solidária apresenta alternativas para pensar o trabalho, a produção e as relações sociais. Esse episódio inaugura uma série de conversas sobre o tema, que será aprofundado nos próximos programas. Este podcast integra o projeto Empoderamento de Mulheres Indígenas a partir da economia solidária, Desafios e Possibilidades, contemplado no edital do CNPq. O projeto é coordenado pela professora Jo Antunes e desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Estudo em Educação e Desenvolvimento Territorial, Políticas e Práticas, o GDTER, da Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac, em Lages, Santa Catarina.